Devocional diário Café com Deus Pai por Júnior Rostirola. Dia 20 de junho. O poder do Espírito Santo. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Livro de João, capítulo 14, versículo 12. Quando Jesus veio à Terra como homem, ele fez muitos milagres. Como nos revela o Evangelho, nós também podemos viver uma história de milagres. Para que cada um de nós possa viver milagres, é necessário crer e servir a Deus. Servir ao Senhor é a melhor decisão na vida do ser humano, porque servimos a um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou pensar. O Senhor, que tem infinito poder nos céus e na terra, está nos dizendo que faremos obras grandiosas. Ele afirma que seremos usados de forma extraordinária para fazer coisas maiores do que podemos imaginar ou que nossos olhos físicos já tenham contemplado. Em seu ministério terreno, Jesus empoderou seus discípulos. Todos aqueles que aceitaram Cristo como único e suficiente Salvador, terão a capacidade de realizar os mesmos feitos realizados por Jesus. Não somente isso, faremos coisas ainda maiores, conforme o próprio Senhor Jesus promete no Evangelho. O problema é que muitas vezes deixamos as mentiras do diabo dominarem a nossa mente e acreditamos que não somos capazes de realizar tais feitos. Somos tomados pela paralisia, pela falta de fé e ficamos inertes, sem provocar o sobrenatural de Deus aqui na terra. Foi o próprio Jesus que nos disse que faremos as obras que ele fez e até maiores do que as que ele realizou. Você já está empoderado por ele. Acredite! Frase do dia: Deus é de fato infinitamente poderoso para fazer além do que pensamos. Leitura bíblica. Livro de 2 Coríntios, capítulo 11. Palavra-chave: autoridade. 2 Coríntios, capítulo 11. Paulo e os falsos apóstolos. Eu gostaria que vocês me suportassem mesmo quando sou um tanto louco. Por favor, me suportem. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho, porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento somente a um homem, que é Cristo. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos, e aceitam um espírito e um evangelho completamente diferentes do Espírito de Deus e do evangelho que receberam de nós, que tenham menos valor do que esses tais superapóstolos. Talvez eu seja um principiante no falar, mas no conhecimento não sou. Sempre e em todas as situações temos dado provas disso a vocês. Quando anunciei a vocês a boa notícia de Deus, fiz isso completamente de graça. Eu me humilhei para engrandecer vocês. Será que houve algum mal nisso? Enquanto estive trabalhando entre vocês, fui pago por outras igrejas. Por assim dizer, eu estava roubando delas para ajudar vocês. E, durante o tempo em que estive com vocês, quando precisava de alguma coisa, não incomodava ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia me trouxeram tudo o que eu precisava. O que aconteceu no passado e acontecerá no futuro é isto: eu nunca exigirei que vocês me ajudem. Pela verdade de Cristo, a qual está em mim, eu garanto que ninguém, em nenhum lugar na Acácia, tirará de mim este orgulho de anunciar o Evangelho sem cobrar nada. Por que estou dizendo isso? Será que é porque não amo vocês?
Deus sabe que os amo. O que estou fazendo agora, vou continuar a fazer, a fim de evitar que aqueles tais apóstolos tenham motivo para se gabar e dizer que fazem um trabalho igual ao nosso. Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem, mas no fim eles receberão exatamente o que suas ações merecem: os sofrimentos de Paulo como apóstolo. Repito, ninguém deve pensar que eu estou louco, mas, se vocês pensam isso, então me recebam como louco, para que assim eu tenha alguma pequena coisa de que me gabar. De fato, o que estou dizendo agora não é o que o Senhor me mandou dizer. Quanto a eu me gabar, estou realmente falando como louco, já que existem tantas pessoas que se gabam por motivos apenas humanos. Eu também vou me gabar de mim mesmo. Vocês são tão sábios e suportam de boa vontade os loucos, toleram os que mandam em vocês e exploram vocês, toleram os que os enganam, os que os tratam com desprezo e os que lhe dão bofetadas. Tenho até vergonha de confessar que nós fomos tímidos demais e não fomos capazes de fazer coisas como essa. Mas, se os outros se atrevem a se gabar de alguma coisa, eu também vou me atrever, embora isso seja uma loucura. Eles são hebreus? Eu também sou. Eles são israelitas? Eu também sou. Eles são descendentes de Abraão? Eu também sou. Eles são servos de Cristo? Mas eu sou um servo melhor do que eles, embora, ao dizer isso, eu esteja falando como se fosse louco. Pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes, os romanos me bateram com porretes e uma vez fui apedrejado. 3 vezes, o navio em que eu estava viajando afundou e numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede. Tem me faltado comida e roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Se existe motivo para eu me gabar, então vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, o Deus que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Quando estive na cidade de Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas pôs guardas nos portões da cidade para me prenderem. Porém, os meus amigos fizeram com que eu descesse num grande cesto por uma abertura da muralha e assim escapei do governador. Se você tem gostado do conteúdo deste canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar este vídeo com quem você ama. Te espero no próximo vídeo. Até lá!